Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro de uma maneira bem simples, trazendo tudo aquilo que importa para você no seu dia a dia. E o nosso objetivo de hoje é falarmos sobre situações difíceis que a gente vive, que demandam tomadas de decisões muito fortes e às vezes contrárias ao que a maioria da população faz. Eu fui cortar o cabelo e aí teve uma história que aconteceu lá no salão que me marcou um pouquinho. Estavam me contando que uma pessoa precisou vender o carro dele. Não era um carro muito chique nem nada, mas para comprar um carro menor, um carro mais barato, por conta da situação que ela estava vivendo ali naquele momento. Ou seja, ela precisou dar um passo para trás. E infelizmente a maioria das pessoas não tem coragem de dar esse passo para trás, principalmente quando ele é necessário. Outro ponto importante dessa história é que, apesar disso tudo, a pessoa ainda estava indo contra o desejo da família dela, ou seja, a esposa e os filhos não queriam que ele fizesse esse movimento. Porém, era extremamente necessário. Por que esse movimento era necessário? Porque a situação estava apertada financeiramente. Ele precisava ter um dinheiro ali para poder pagar as contas normais. E isso que é o grande ponto. Às vezes, as pessoas não dão um passo atrás com medo de simplesmente não quererem ir em direção oposta ao objetivo delas. Mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, nesse caso específico, é uma situação difícil, mas completamente acertada você fazer isso. Porém, existe algo antes que a gente pode fazer para tentar evitar esse tipo de coisa. Muitas das vezes as pessoas acabam gastando tudo aquilo que possuem, tudo aquilo que estão ganhando, imediatamente com coisas que às vezes não são necessárias. Foi até na conversa lá eu falei muito sobre isso, sobre a questão da gente escolher se a gente está fazendo uma compra necessária ou não. Então, o que é o grande ponto aí? Para essa pessoa especificamente, muitas coisas são necessárias. A água, a luz, o alimento, mas existem coisas desnecessárias que, se ao longo do tempo, ao longo dos anos, claro que não é uma vez só, tivesse sido feitos, talvez permitissem que essa tomada de decisão tão difícil não tivesse sido tomada. Então, isso traria um alívio para a família, seria muito interessante. Mas não é tão simples assim, a gente sabe disso. São N fatores que levam a esse momento. Mas uma coisa que eu falei com a pessoa, e a pessoa pensou, refletiu, e eu acho que ela concordou, não sei se vai mudar ou não, mas eu falei com ela o seguinte: sempre que você for comprar alguma coisa, se pergunte. São 3 palavrinhas simples. Eu preciso disso? Se você fizer essa pergunta, você vai poder cortar 90% de seus gastos que não são necessários. Porque, é claro, a gente vai ter gastos desnecessários para poder dar uma amenizada aí no dia a dia e alegrar as coisas. Mas existe aquilo que a gente consegue efetivamente cortar e aí ajudar num futuro bem, talvez não tão distante assim, um futuro bem próximo ali, que pode estar para acontecer. Então pensa um pouquinho nisso. Até que ponto você está gastando com coisas desnecessárias? Até que ponto você está postergando aí tomar decisões difíceis, como por exemplo, reduzir o apartamento, reduzir o nível do seu carro, né? Então às vezes você está num apartamento, está pagando um aluguel de 2, você passa para um aluguel de 1.800. Ah, mas é só R$200. Mas R$200 podem fazer a diferença. Ou então, você vende seu carro e você compra um carro um pouco mais barato, sobra ali 10 mil, 20 mil na sua conta, que você vai poder ter um pouco mais de fôlego para poder pagar suas coisas, pagar dívidas talvez que estejam te apertando, financiamentos que às vezes nem estão necessariamente com saldo devedor, né? Ou seja, você ainda está em dia, mas está te apertando nas parcelas, que aí lá na frente você vai poder dar um fôlego. Eu já falei aqui antes, a amortização de parcelas é algo maravilhoso, você reduz muito o valor que você vai pagar, né? Porque você está pagando juros antecipadamente, então o valor de juros não é cobrado. Então é bem interessante também. Mas pensa um pouquinho nisso, até que ponto você está tomando suas decisões difíceis ou você está postergando ela, e principalmente, até que ponto você está comprando e gastando aquilo que você realmente não precisa. Pensa um pouquinho nisso e até a próxima.